A maioria das pessoas aborda a questão da procrastinação como se fosse uma questão de produtividade, mas na verdade isso é um erro. Fica comigo nos próximos minutos que eu vou te explicar numa série de 3 vídeos, 3 estratégias para você lidar com a procrastinação de uma maneira diferente e de uma maneira muito mais sustentável e eficaz. Meu nome é Otton Júnior, sou psicólogo clínico, especialista em tratamentos dos transtornos de ansiedade e transtorno de pânico. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva no canal, ative as notificações. Se tiver alguma dúvida, joga aqui no comentário. Então, vem comigo, me acompanha aí na tela para a gente falar sobre este assunto da procrastinação. Então, como eu havia dito, a maioria das pessoas aborda a procrastinação acerca de um ponto de vista da produtividade, como se procrastinar mais ou procrastinar menos teria a ver única e exclusivamente com a questão da produtividade, com ser mais produtivo ou ser menos produtivo. Então, esse parece ser ali a questão principal da pessoa que lida com a procrastinação, né? E que ela tenta resolver ali, então, essa questão da procrastinação. Só que procrastinar, na verdade, é um problema psicológico, tem a ver com a psicologia humana, não tem a ver aí com a questão de produtividade, né? É um problema psicológico. Então, para resolver de uma vez por todas a questão da procrastinação, você deve enfrentar, deve encarar esse problema da procrastinação como de fato um problema psicológico e não de produtividade. Porque você, tentando resolver a procrastinação a partir de uma lógica da produtividade, você vai tentar desenvolver várias novas habilidades. Então você acha que precisa ter mais disciplina, que precisa ter força de vontade para poder, enfim, superar a questão da procrastinação. Quando, na verdade, você vai precisar entender como é que você funciona psicologicamente para poder lidar com a questão da produtividade. E a questão, então, da procrastinação tem a ver diretamente com as emoções. Então, esse daqui é um ponto importante de a gente destacar aqui para poder você começar a associar a questão da procrastinação com as emoções. Então, muitas pessoas, já entrando no assunto das emoções, e aqui já é uma mudança de paradigma, porque a gente está saindo de uma explicação da procrastinação como algo de produtividade, então eu precisaria melhorar minha força de vontade, ter mais disciplina, etc. E a gente começa a encarar a procrastinação como, de fato, um problema psicológico, ou seja, como é que eu lido com as minhas emoções. Então, muitas pessoas cometem o erro de achar que as emoções, particularmente as emoções difíceis, como, por exemplo, medo, ansiedade, culpa, causam a procrastinação. Então, as pessoas dizem assim, eu sou ansioso e a minha ansiedade causa a procrastinação. Pelo fato de eu estar com medo, então o medo, eu sou uma pessoa medrosa e aí o medo me causa a procrastinação. Só que a verdade é que a procrastinação não é causada pelas emoções, né? Então não é o medo que causa a procrastinação, não é a culpa que vai causar a procrastinação. Então muitas pessoas acabam fazendo essa associação. Então se eu tenho ansiedade, então o que causa a minha procrastinação, na verdade, é a ansiedade. Só que o que causa de fato a procrastinação é evitar lidar com emoções difíceis. Então é isso que causa a procrastinação. O que causa a procrastinação é evitar lidar com emoções difíceis, como, por exemplo, a ansiedade. A gente tem também o medo, a gente também tem a culpa. Então, na verdade, a causa da procrastinação é o quê? É evitar lidar com emoções difíceis. Então percebe que aqui a gente tem uma mudança de paradigma? Então antes você poderia achar que uma emoção causa a procrastinação,
Só que, na verdade, o que causa a procrastinação é evitar lidar com emoções difíceis. E você deve estar se perguntando, então, Otton, mas de onde vem, de que lugar vem essa evitação? A evitação, portanto, ela vem de um negocinho chamado intolerância. Então você evita lidar com as emoções difíceis porque você não tolera as emoções difíceis ou uma emoção difícil de maneira específica. Então isso é que eu tenho prestado muito atenção na minha experiência de consultório, eu tenho constatado muito isso. As pessoas que têm uma tendência a lidar com transtornos emocionais, né, a sofrer com transtornos emocionais, elas são pessoas que têm mais dificuldade em tolerar as emoções. Então, as suas experiências emocionais são mais dificultosas do que com pessoas que não sofrem com transtorno emocional, qualquer um que o seja. Então, a evitação vem da intolerância, ou seja, você não tolera uma determinada emoção, você não tem recurso para tolerar uma determinada emoção e a falta desse recurso gera a procrastinação. Então, a evitação vem da intolerância. Então, a procrastinação, na verdade, é um mecanismo de enfrentamento para as emoções difíceis. Então, esse daqui é o conceito de fato da procrastinação. Então, o que é procrastinação? Procrastinação, por definição, é evitar um objetivo ou tarefa que é importante para você, porque você não está disposto a enfrentar alguma emoção difícil. Então, esse conceito é muito interessante quando a gente está falando a partir de uma perspectiva de uma procrastinação. Então, antes eu conceituava a procrastinação a partir da seguinte lógica: procrastinação é você fazer outra tarefa porque você conclui duas coisas da tarefa que deve ser feita. Você olha para a tarefa e diz assim, isso daqui vai dar muito trabalho, ou dois, eu não sou capaz de fazer. Né? Então, tem esse conceito de procrastinação que é mais difundido. Mas, na verdade, a procrastinação é evitar um objetivo e uma tarefa que é importante para você, justamente porque você não está disposto a enfrentar a emoção difícil que está envolvida na realização dessa tarefa. Então, quando você começa a olhar a partir dessa lógica, então nós temos uma diferença de estratégia. Percebe que aqui não tem a ver com você desenvolver estratégias de produtividade, por exemplo, usar um aplicativo. Então eu procrastino demais, então eu vou tentar aqui utilizar o Trello. Então eu vou utilizar o Trello para organizar as minhas tarefas e com um aplicativo de organização eu vou procrastinar menos. Bom, para um procrastinador que não tem uma questão emocional muito latente, talvez um aplicativo organizador funcione. Mas para uma pessoa que tem uma resposta emocional intensa e a pessoa acha que não consegue tolerar essa resposta emocional diante daquela tarefa, então o Trello não vai servir de ajuda nenhuma. Pelo contrário, vai gerar mais culpa, vai gerar mais peso, vai gerar mais tristeza e mais frustração. Eu vou falar sobre essa estratégia combativa no próximo vídeo. Então, a procrastinação, por definição, significa que você está evitando uma tarefa, um objetivo que é importante para você, porque você não está disposto a enfrentar uma possível emoção difícil que possa surgir diante dessa tarefa. Um exemplo, você vai fazer um trabalho para a faculdade e ao fazer esse trabalho para a faculdade ou ao imaginar-se fazendo esse trabalho para a faculdade, você já começa a sentir ansiedade. Porque aquele trabalho é importante, você não sabe se vai passar, a tua nota depende daquele trabalho e você está mal na matéria. Então, ao se colocar para fazer aquele trabalho, a resposta de ansiedade vem e ela vem intensa.
E na hora que a resposta de ansiedade surge, então você procrastina. Ou seja, você está evitando de fazer aquela tarefa, de fazer aquele trabalho. Por quê? Porque você não está disposto a enfrentar a emoção. Não é nem muitas vezes que você não saiba fazer o trabalho. Não, você não está disposto a enfrentar aquela emoção difícil. Então percebe que aqui tem uma mudança de raciocínio. Então, deixa eu botar aqui em cima para poder não dar spoiler. Então, se a tua intolerância às emoções difíceis está gerando a procrastinação, o segredo vai ser o quê? Você inverter, você gerar aqui o mundo invertido. Ou seja, você pode tornar-se mais tolerante às emoções difíceis. Então esse daqui é o segredo, vamos dizer assim, do nosso vídeo de hoje. E eu vou já te dizer como é que você se torna mais tolerante. Percebe esse esquema. Esse esquema você precisa compreender, você precisa guardar no teu coração este conceito de eu procrastino porque eu evito lidar com uma emoção difícil. Eu evito lidar com uma emoção difícil porque eu entendo, eu não estou disposto a tolerar essa emoção difícil. Então, amarrando esse conceito, a gente gera um mundo invertido. Ou seja, o que eu preciso fazer? Eu preciso adquirir vários aplicativos de produtividade. Eu preciso, então, colocar no meu alarme no celular que eu tenho que fazer determinada coisa? Não. Você vai mudar a tua estratégia de enfrentamento. E agora você vai treinar, então, a tua tolerância às emoções difíceis. Esse é o ouro desse vídeo. Você vai agora cultivar hábitos, habilidades, estratégias para tolerar emoções difíceis. Então, você precisa estar disposto a tolerar essas emoções. Desta maneira, você conseguirá superar a procrastinação. Então, a tolerância é um ponto principal, mas uma outra palavra-chave aqui que eu gostaria de destacar, não sei se eu botei mais lá em cima, mas essa daqui, a disposição. Então, você precisa estar disposto a tolerar as emoções. Então, toda resposta emocional de determinadas emoções são desagradáveis, percebe? Quando você está no meio de uma ansiedade, não é uma sensação agradável, é uma sensação desconfortável. Há um desconforto ali. Então, por isso que muitas vezes é difícil a pessoa conseguir superar essa procrastinação. Porque o desconforto está presente quando a pessoa está fazendo aquela tarefa. Qual é o ciclo do procrastinador? É evitar até ele não poder mais. Então ele vai evitando de fazer a tarefa até não poder mais. Até o prazo estar ali no último instante. Então, quando o prazo está no último instante, é ou vai ou racha. Então aí ele vai precisar se expor àquele trabalho, aquela tarefa que ele está evitando. E mesmo diante dele fazer aquela tarefa, ele está sentindo a resposta emocional, percebe? Só que ele não tem mais para onde correr. O prazo está ali. Então ele vai e ele se força a tolerar aquela emoção difícil em função do prazo, mas não em função de uma consciência de que ele precisa desenvolver a tolerância às emoções difíceis. E ele vai vivendo assim, portanto, o procrastinador para o resto da sua vida, se ele não tiver essa atenção nem essa intenção de mudar as suas estratégias de enfrentamento para a procrastinação. Então você precisa estar disposto a tolerar. É aquilo, é o princípio da academia, da musculação. Para você crescer, para você hipertrofiar, você precisa estar disposto a tolerar o desconforto do músculo falhando, da queimação acontecendo. Então, o princípio muscular, de hipertrofia muscular, ele serve para você vencer a procrastinação.
Então, a disposição é a palavra-chave aqui, ó. Tá aqui, eu destaquei pra gente. Então, a palavra-chave é a disposição. Você precisa estar disposto. O segredo, portanto, é desenvolver a sua capacidade de tolerar emoções difíceis. Aí você pode perguntar, Otton, tá bom, então eu estou disposto agora a tolerar as emoções difíceis. Então, como é que eu faço isso? Então, vamos para a atividade prática. Você precisa, portanto, como qualquer habilidade difícil, você precisa ir escalando essa habilidade até você se aperfeiçoar, até chegar ali num domínio dessa habilidade. Para quem não sabe, eu toco um instrumento musical, né? Então eu sou músico. E o meu instrumento musical de origem é o contrabaixo, né? Aquele instrumento mais grave, que faz bom, 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 é o contrabaixo. Então, uma vez eu assisti no workshop de contrabaixo aqui na cidade, veio um bass hero, né? Um cara que eu admiro muito, chamado Alain Caron. Ele é um canadense, se não me falha a memória. Alain Caron. Eu vou ver se eu acho a foto e vou ver se consigo compartilhar aqui, aqui no perfil, aqui no vídeo, né? A foto deu do lado do Alain Caron. E no workshop dele, alguém perguntou, como é que tu treina a música e tal, porque as músicas dele a execução é muito difícil. Ele tem uma técnica de mão direita extremamente complexa, né, e difícil. Né? A gente chama de palhetada do dedão ou double thumb. Então tem uma técnica na mão direita extremamente complexa e difícil. E a digitação, portanto, o dedilhado da mão direita é extremamente exigente, tecnicamente falando. E alguém perguntou, bom, Alan, como é que tu faz aí então para tirar as músicas? Ele disse, bom, eu escrevo as músicas, né? Então ele vai lá, escreve na partitura, ele compõe aqui, pega no instrumento, depois escreve, enfim, ele gera toda a composição e a música feita, portanto, ele vai treinar a execução agora. E no treino da execução, então, ele vai dividindo, às vezes por compassos, ele vai dividindo por fraseado. Não vou aqui dar uma aula de teoria musical. Um compasso a gente tem, vamos dizer assim, se o tempo for 4x4, então nós temos 1, 2, 3, 4, um compasso. Dentro desse compasso a gente pode ter uma certa quantidade de notas, então isso é divisão rítmica. Né? Então vamos dizer que dentro de um compasso, 1, 2, 3, 4, tenham 8 notas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E aí ele faz o que? Ele diz, olha, eu divido por compasso ou por uma certa quantidade de notas e eu vou repetir essas notas. Taca, 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 taca. Taca, 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 taca. Taca, 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 taca. Taca, 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 taca. E ele vai repetindo. Ele vai desmembrando, então, toda a música a partir dessas notas específicas. E ele vai, então, escalando até conseguir tocar a música completa. Ele não chega e não toca logo a música completa, porque ele não sabe, por mais que ele tenha feito a composição da música, a execução é outra história. Então ele não sabe executar a música de maneira completa. Ele pode até tentar ler e ir tocando, mas vai gerar uma trava, porque há uma certa complexidade. Então, para ele se habituar, ele vai dividindo. Esse é o princípio da aprendizagem. Então, nós estamos falando aqui de superar a procrastinação a partir de uma chave emocional, a partir de uma chave da emoção. Então, você vai precisar desenvolver não habilidades de produtividade, não encontrar o melhor método de estudo para você. Você vai precisar desenvolver uma tolerância das emoções difíceis. Ok, então entendido esse conceito de aprendizado, você vai fazer o quê? Você vai escolher situações em que você encontra pequenas respostas de emoções difíceis. Então você vai classificar de 0 a 10, você vai escalar, né? Botar numa escala de 0 a 10, em que 10 é o grau máximo, 10 seria a situação mais difícil que atualmente você procrastina.
E 1 ou 2, uma situação que gera um certo desconforto emocional, mas você ainda assim procrastina. Por quê? A gente não está falando da procrastinação especificamente, nós estamos treinando a tolerância às emoções difíceis. Então você não vai olhar para qual é a atividade mais trabalhosa, não, você vai olhar para qual atividade que você tem atualmente que te gera uma resposta emocional mais intensa, que te gera a resposta emocional mais desconfortável. Então você vai escolher nessa escala de 0 a 10 a situação que tem grau 1, grau 2, que quando você pensa em fazer, tem ali um certo desconforto, mas mesmo assim você procrastina e você vai começar por isso. Você vai escolher essa situação e você vai fazer a tarefa que você precisa fazer. Só que ao mesmo tempo que você está fazendo a tarefa, você vai estar conscientemente agora administrando a tua tolerância ao desconforto. Então agora você tem uma chave de interpretação diferente. Você vai estar lá fazendo, bora supor que é uma atividade no trabalho, uma tabela que você tem que fazer e toda vez você procrastina, mas ela é grau 2. Então você, poxa, lá vou ter que fazer essa tabela aqui que é relatório mensal aqui do trabalho. Tá, eu vou fazer e eu tô com emoção aqui, 2, tá, mas eu tô disposto a tolerar esse desconforto bem aqui. Porque eu sei que eu tolerando esse desconforto, então eu vou estar superando a minha procrastinação. E aí você vai e se expõe. Venceu o grau 1, venceu o grau 2, venceu o grau 3, grau 7, grau 8. Você vai se sentindo cada vez mais confiante para poder você conseguir então concluir ali e desenvolver essa habilidade de enfrentamento das emoções difíceis e assim você conseguir superar a procrastinação. Então você precisa estar disposto a ter a emoção difícil para poder você ir se acostumando a tolerar essa emoção e continuar agindo e seguindo os seus objetivos. Então o treino aqui é um treino de exposição, mas com uma consciência diferente. Eu espero que você tenha mudado a lógica de a procrastinação é um problema de produtividade para a procrastinação é um problema psicológico. Então tentei fazer esse esquema, já tentei lidar com a procrastinação muitas vezes, entendi a explicação, mas não sei como é que isso funciona mais ou menos ali na prática, não consigo fazer sozinho, então eu te incentivo a fazer uma sessão de psicoterapia, porque na psicoterapia a gente trabalha esse tipo de raciocínio, esse tipo de esquema, esse tipo de desenvolvimento de habilidade para você conseguir superar a procrastinação. Então manda mensagem aqui no link abaixo para o Instituto de Psicologia e Ansiedade e agenda uma sessão de psicoterapia para você. Se esse vídeo foi útil para você, se você conhece outras pessoas que também têm o costume, têm o hábito de procrastinar, envia esse vídeo. E também fica atento aos próximos vídeos do canal, porque eu vou falar também sobre procrastinação. Beijinhos e até o nosso próximo vídeo.